Os médicos já haviam recuado. Os monitores estavam silenciosos. A sala tinha ficado imóvel da maneira que as salas só ficam. Imóvel quando todos os presentes já aceitaram que não há mais nada a fazer. Um homem de terno estava encostado na parede com as mãos sobre a boca. Um médico experiente apontou em direção à porta. Uma enfermeira olhou para o chão. O bebê havia parado de respirar minutos antes e todas as tentativas de reanimá-lo haviam falhado. Então um menino com uma camisa cinza rasgada entrou pela porta à força. Ninguém percebeu sua presença no início. Ele tinha talvez 11 anos, era pequeno para a idade, com sapatos sujos de lama e aquele tipo de silêncio que vem de passar tempo demais sendo invisível. Ele havia seguido a ambulância a pé desde 3 quarteirões de distância, porque tinha visto o pai correndo e algo lhe disse para correr também. Ele chegou até a pia antes que alguém pudesse impedi-lo. O que aconteceu nos 60 segundos seguintes seria debatido, documentado e reexibido naquele hospital durante anos. Antes de começarmos, se você acredita que a coragem não tem endereço e que a bondade não usa uniforme, por favor, curta este vídeo, inscreva-se em WhatsApp Kindness Tales e compartilhe isso com alguém que precisa acreditar nas pessoas novamente hoje. O nome do menino era Kyle. Ele tinha 11 anos e vivia sem uma casa permanente havia 8 meses. Não exatamente nas ruas, mas perto disso. Ele se mudava entre um abrigo de uma igreja que fechava às 7 da manhã e um espaço seco embaixo de um viaduto que ele havia transformado no mais próximo possível de um quarto, com um teto de concreto e um chão de papelão. Ele tinha uma mochila com 3 itens dentro: uma muda de meias, uma fotografia de sua mãe e um pequeno livro sobre o corpo humano que ele havia encontrado em uma caixa de doações do lado de fora de uma clínica 2 anos antes e que tinha lido tantas vezes que a lombada havia se partido. Esse livro é importante. Lembre-se dele. Kyle tinha curiosidade sobre medicina desde os 6 anos, quando sua irmã mais nova parou de respirar por quase 1 minuto durante uma reação alérgica grave e um paramédico chegou e a trouxe de volta com mãos calmas e movimentos precisos que, para Kyle, pareciam a coisa mais importante que ele já tinha visto um ser humano fazer. Naquele dia, ele decidiu que queria entender o corpo, como ele funcionava, o que poderia dar errado e o que poderia consertá-lo. Sem acesso à escola, sem um cartão de biblioteca que continuasse válido quando você não tinha um endereço fixo, ele lia tudo o que conseguia encontrar: panfletos médicos doados, livros didáticos antigos deixados do lado de fora de prédios universitários, aquele livro desgastado sobre o corpo humano que explicava, em um capítulo sobre emergências infantis, o que fazer quando um bebê inalava água ou líquido, e as vias respiratórias precisavam ser desobstruídas antes que os pulmões pudessem voltar a funcionar. Ele havia lido aquele capítulo muitas vezes. Nunca imaginou que precisaria dele. A manhã em que tudo aconteceu começou como a maioria das manhãs de Kyle. Ele estava sentado perto da entrada de um parque a 2 quarteirões do hospital, comendo metade de uma barra de granola que havia guardado do abrigo na noite anterior, observando a cidade começar o seu dia. Ele percebeu o homem primeiro. Um terno caro, correndo de uma maneira que homens com ternos caros quase nunca correm, com total desespero, sem perceber quem estava olhando, porque algo havia dominado tudo, exceto a emergência. O homem carregava um pequeno embrulho contra o peito. Kaylee se levantou. Ele não sabia exatamente por quê, simplesmente levantou. Ele o seguiu. A entrada do hospital ficava a 3 quarteirões dali. Quando Kaylee chegou, o homem já havia sido levado pelas portas da emergência. Kaylee entrou sorrateiramente atrás de uma família que estava entrando pela mesma entrada e seguiu o som de vozes elevadas por um corredor e por um conjunto de portas que ainda estavam balançando. Ele entrou na sala exatamente quando o médico experiente levantava a mão e dizia as palavras que nenhum pai está preparado para ouvir. O bebê, de 8 meses, havia sido encontrado sem responder em casa. A avaliação preliminar sugeria que ele havia inalado líquido enquanto estava em um assento de balanço que havia inclinado durante um breve momento em que seu pai estava no cômodo ao lado. Quando o pai o encontrou, tempo demais já havia passado. A equipe havia trabalhado por 4 minutos desde a chegada, sem nenhuma resposta. O homem de terno, o pai, estava encostado contra a parede. Seu nome era Garrison Vail. Ele era o fundador de uma das maiores empresas privadas de investimento do estado. Nunca, em toda a sua vida adulta, ele havia enfrentado um problema que o dinheiro não pudesse eventualmente resolver. Ele estava completamente impotente.
e então um menino com uma camisa cinza rasgada chegou até a pia. Kaylee havia visto algo no momento em que entrou na sala. Um movimento fraco, o menor espasmo possível nos dedos do bebê, tão pequeno que todos os outros haviam passado por ele. Ele não parou para explicar. Ele não pediu permissão. Ele atravessou a sala com cuidado, mas sem hesitar, pegou o bebê e o posicionou de costas sob um fluxo lento de água fria, da maneira que o livro havia descrito, apoiando a cabeça e o pescoço com precisão, inclinando o corpo para permitir que a gravidade ajudasse a liberar as vias respiratórias. Foi então que o médico apontou para ele e gritou. É aí que o homem de terno disse: "O que você está fazendo?" Foi então que a enfermeira se moveu em direção a ele. Kaylee não soltou o bebê. Ele disse calmamente e sem se virar: "Por favor, apenas me dê um minuto." Algo em sua voz fez a sala parar. Não era autoridade, nem volume, era algo diferente. A estabilidade específica de uma pessoa que não está fingindo confiança, mas que realmente a possui, conquistada através de 2 anos lendo o mesmo capítulo repetidamente em um espaço de concreto sob um viaduto, porque o corpo fascinava e o conhecimento era a única coisa que nenhuma circunstância havia conseguido tirar dele. 40 segundos se passaram, então o bebê tossiu. Depois chorou, e então a sala inteira voltou ao movimento de uma só vez. Médicos correndo para frente, monitores sendo reconectados, a enfermeira que estava se aproximando de Kaylee parando completamente imóvel com a mão sobre o coração. Garrison Vale escorregou pela parede até estar sentado no chão do hospital, com o rosto entre as mãos, fazendo um som que não era exatamente um choro e não era exatamente qualquer outra coisa. Kaylee colocou o bebê gentilmente sobre a mesa de exames, deu um passo para trás e pegou sua mochila de onde a havia deixado cair perto da porta. Ele estava quase no corredor quando Garrison olhou para cima e disse: "Espere! Antes de continuarmos, queremos parar aqui, porque o que Kaylee fez naquela sala é a parte mais visível desta história. Mas queremos que você saiba o que tornou isso possível." 2 anos antes daquela manhã, uma voluntária de uma clínica chamada Dorothy havia deixado uma caixa de livros doados do lado de fora do prédio no final de um longo turno. Ela não separou os livros com cuidado. Ela não pensou em quem poderia pegá-los. Ela simplesmente os deixou ali em vez de jogá-los fora, porque para ela jogar livros fora parecia errado. Kaylee encontrou aquela caixa às 6h30 da manhã. Ele pegou um livro. Um paramédico aposentado chamado Harold realizava sessões informais de primeiros socorros no abrigo da igreja no 2º domingo de cada mês. Ele deixava qualquer pessoa participar. Ele não verificava se os participantes tinham um endereço residencial. Kaylee participou de 3 dessas sessões. Harold mostrou ao grupo como funciona a via respiratória humana e qual posição é mais importante quando um bebê não consegue respirar. Harold nunca soube o nome de Kaylee. Kaylee nunca esqueceu o que Harold lhe ensinou. Uma supervisora do abrigo chamada Irene deixava a Kaylee ficar 40 minutos a mais depois do horário de fechamento nas manhãs frias, quando percebia que ele não tinha nenhum lugar quente para ir. Ela nunca registrou isso no livro de controle. Ela simplesmente não trancava a porta até que ele terminasse o que quer que estivesse lendo. Nenhuma dessas pessoas estava naquela sala do hospital. Todas elas estavam. É nisso que as histórias de bondade acreditam. Que cada ato de decência humana viaja mais longe do que a pessoa que o realizou jamais saberá. A caixa de livros de Dorothy, as sessões de 2º domingo de Harold, a porta destrancada de Irene. Todos eles chegaram naquela sala com Kaylee. Garrison Vale encontrou Kaylee no corredor. Ele havia deixado seu filho bebê aos cuidados da equipe médica, seguido o menino até o corredor e parado diante dele com uma expressão que não tinha nada de ensaiada, nada controlada, apenas um homem que havia chegado ao limite do pior momento de sua vida e voltado porque uma criança com uma camisa rasgada havia se recusado a aceitar aquilo que todos os outros já tinham aceitado. Ele perguntou a Kaylee onde ele morava. Kaylee contou a verdade. Garrison não reagiu com pena, nem com aquele desconforto específico que as pessoas às vezes demonstram quando a pobreza chega perto o suficiente para parecer real. Ele fez mais 2 perguntas a Kaylee. O que você quer fazer da sua vida? E o que você precisa para fazer isso? O acordo que veio depois não foi caridade. Garrison deixou isso claro desde o começo, e Kaylee deixou claro que não teria aceitado dessa forma. Era um investimento. Garrison havia passado 20 anos identificando pessoas que tinham algo raro e tornando possível que essa coisa crescesse.
Ele simplesmente nunca antes havia encontrado essa pessoa em um corredor de hospital, aos 11 anos de idade, com um livro de lombada quebrada dentro de uma mochila. Cale foi matriculado na escola dentro de um mês. Ele passou a morar com uma família de acolhimento que a Fundação de Garrison apoiava há anos, um casal chamado Okafor Brennans, que tinha outros 3 filhos, uma cozinha barulhenta e aquele tipo de lar onde a porta da frente estava sempre destrancada porque alguém estava sempre chegando. Ele recebeu acesso a um tutor 2 vezes por semana, um cartão da biblioteca e um casaco de inverno. Ele perguntou se poderia ficar com um livro sobre o corpo humano. Ninguém nunca havia sugerido que ele não pudesse. 4 anos depois, Cale era o melhor aluno de ciências de sua escola. Ele participou de um simpósio médico regional aos 14 anos, como o único estudante do ensino fundamental presente. Ele sentou na primeira fila e fez 2 perguntas que o médico palestrante mais tarde descreveu a um colega como as perguntas mais precisas que alguém havia feito durante todo o dia. O filho de Garrison, agora com 5 anos, chamava Cale por um apelido que havia surgido ao longo de anos de visitas e que não podia ser completamente traduzido para a linguagem dos adultos. O significado aproximado era a pessoa que ficou, porque era isso que Cale tinha feito. Quando todos os outros recuaram, ele ficou. Na noite anterior ao primeiro dia de Cale no ensino médio, ele sentou-se à mesa da cozinha dos Okafor Brennans e escreveu uma carta. Não para Garrison, não para os médicos. Ele escreveu para Dorothy, cujo nome completo ele finalmente descobrira ao rastrear a caixa de doações de livros da clínica até sua origem. Ele escreveu para Harold, o paramédico, agora aposentado em uma cidade menor a 2 horas de distância. Ele escreveu para Irene, a supervisora do abrigo. Ele contou a eles o que suas pequenas decisões haviam tornado possível. Dorothy respondeu dentro de uma semana. Ela disse que não havia pensado naquela caixa de livros por 2 anos e que chorou por 20 minutos depois de ler a carta dele, e então ligou para sua irmã para lê-la novamente. Harold respondeu em um papel tão antigo que as bordas estavam amareladas e disse que havia ensinado aquelas sessões do segundo domingo durante 11 anos e que aquela era a primeira vez que ele havia ouvido o que aconteceu depois. Irene não respondeu. Mas o diretor do abrigo contou a Cale meses depois que Irene havia colocado a carta em uma moldura e pendurado na parede ao lado da porta que ela costumava deixar destrancada nas manhãs frias. A porta que ela ainda deixava destrancada. Nunca descarte uma pessoa por causa do lugar onde ela está dormindo esta noite. Nunca suponha que, porque alguém não tem nada, essa pessoa não sabe nada. Nunca confunda silêncio com vazio ou sapatos desgastados com uma vida pequena. E nunca esqueça que o conhecimento que salva uma vida pode estar dentro de uma caixa deixada em uma calçada por alguém que simplesmente não conseguiu jogá-la fora. Se esta história tocou você, curta este vídeo, deixe um comentário e compartilhe com alguém que precisa acreditar nas pessoas hoje. Inscreva-se para mais histórias de coragem, resiliência e das pequenas decisões humanas silenciosas que mudam tudo. Porque a bondade nem sempre chega usando um jaleco branco. Às vezes ela chega em uma camisa cinza rasgada, carregando um livro com a lombada quebrada e permanece quando todos os outros já recuaram. Bem-vindo às histórias de bondade. Estamos muito felizes que você esteja aqui.